O Evangelho de hoje nos traz uma mensagem poderosa e direta. Quem não está comigo está contra mim. Jesus nos ensina que não há meio termo na vida espiritual. Somos chamados a escolher de que lado estamos e a viver de acordo com essa decisão. Na passagem de hoje, vemos Jesus expulsando um demônio e ainda assim sendo questionado e acusado. Ele explica que todo reino dividido está condenado à destruição. Isso nos leva a refletir. Como está nossa vida? Estamos firmes em Cristo ou divididos entre o mundo e a fé? Para nos ajudar a entender essa mensagem, eu recebo hoje o Padre Elias Arraes. Ele está aqui mais uma vez para falar com a gente. Padre. Bom dia, Igor. Bom dia. Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Bom dia a todos também de casa. Pode ficar à vontade aí, Obrigado. Padre, para a gente tomar o nosso café. Maravilha. Padre, Evangelho de hoje chama muito a nossa atenção, né? Fala sobre a divisão e o perigo que a divisão tem para a nossa vida como cristão. Deixa eu servir o café para o senhor. Sim, obrigado. Aí. De fato, Will, é um grande risco que nós corremos também hoje no mundo atual, a divisão, o mal da divisão. O reino congrega, une, aproxima, mas muitas vezes o mal, ou o mal dentro de nós, acaba dividindo e dispersando. E o que Deus quer dizer? O que Jesus quer dizer quando ele fala que quem não está comigo está contra mim? Isso é uma ameaça? Isso é o quê? Não, é um alerta, eu chamaria como um alerta, porque o fato é que Jesus cura um homem, ele era mudo. O bem foi feito, mas infelizmente aqueles que endurecem o coração não querem ver o bem sendo feito, ainda exigem sinais, milagres. E aí acusam Jesus de estar trabalhando para o mal. Mas se o mal está unido contra o mal, não faz diferença, né? Acaba não fazendo diferença. Mas se faz o bem, acaba ajudando, libertando a própria pessoa. Essa é a proposta, esse é o chamado do Evangelho. Então ele faz um alerta importante para que a gente entenda que é necessário dar um passo firme em direção a Cristo, que não tem espaço para divisão, não tem espaço para ficar em cima do muro. As diferenças existem, mas a divisão jamais deve ser enaltecida ou exaltada entre nós. Não, a divisão nunca. O mal divide, o diabo é aquele que divide, que separa. O reino congrega, aproxima. E Jesus veio para fazer o reino de Deus acontecer na nossa vida. E esse reino acontece pela nossa liberdade, pela nossa libertação de todo o mal, de todo o pecado. Perfeito. Na passagem de hoje, está dizendo lá que o demônio tinha tomado um homem mudo. Sim. Nesse sentido, o homem mudo não se trata apenas de uma limitação física, né? Estamos falando aqui de um aprisionamento, de um silêncio forçado. O que isso nos conta? O que isso nos diz? Acaba sendo um estado espiritual, um estado de vida da pessoa. O mal impede a gente de agir, de falar, por nós mesmos, com consciência e com liberdade. E Jesus veio para nos libertar de toda qualquer forma de alienação e de escravidão. Então, ele faz o bem, ele promove o bem. O mal é aquilo que impede a vida e o bem de acontecer. Então, Jesus vem revelar qual é a vontade de Deus para nós e o que ele tem a nos dizer e a nos apresentar quando a gente está preso, né, na escravidão, na alienação e na dominação do mal. E como que na minha vida, no meu cotidiano, eu posso ser instrumento de unidade, instrumento de união e não de divisão? Expressando essa comunhão primeiro com Deus. Deus é comunhão, né? Comunhão de pessoas, de vida, né? Então, também nós vamos expressar essa comunhão de fé, de vida e de amor, aproximando até dos diferentes, daqueles que não têm ou não vivem uma vida como nós vivemos, ou achamos que os outros têm que viver. Mas o diálogo, principalmente, né? O diálogo, a aproximação, o respeito, isso a gente promove a comunhão, a união entre as pessoas, mesmo sendo diferentes. Estar em cima do muro é perigoso. Hoje em dia a gente, em muitos casos, percebe que o mal é justificado por discursos bonitos. Eu queria que o senhor nos ajudasse a entender. Estar em cima do muro pode nos ajudar no nosso processo de salvação. É isso que o Evangelho está nos dizendo agora. O Evangelho propõe, assim, um caminho. É sim e não. O morno, como diz a própria palavra, né, no Apocalipse, o morno eu ponho para fora, né? Ou é quente ou é frio. A proposta é fazer uma escolha séria e decisiva pela vida, pela proposta do reino de Deus. Quando a gente fica indeciso ou não sabe de que lado agir, aí é que entra o mal. Ou a gente acaba abrindo brecha para que o mal inspire ações ou palavras em nós para prejudicar o outro, ou para não fazer o reino de Deus acontecer. Tá, e o que Jesus quer dizer quando ele fala sobre a imagem do homem forte e armado? O que isso nos mostra
Qual que é a intenção de Jesus ao falar isso? Bem, o homem forte na palavra é ele mesmo. Quer dizer, o diabo é forte, ele tem seus agentes, sim, mas ele é mais forte do que o mal. O Evangelho vem apresentar Jesus como aquele que é capaz de revelar o reino de Deus, que é filho de Deus e que é mais forte do que todo o mal. Então, o mal é forte, ele continua agindo, mas mais forte que o mal. E que é quem é capaz de libertar o ser humano e fazê-lo bem é Jesus. Como que a oração nos ajuda nesse processo aí de estar junto com Jesus, de não ficar em cima do muro e fazer a escolha que a gente deve fazer? Uma oração de discernimento, né? De disposição ao Espírito Santo para nos ajudar a guiar, a dizer, a fazer, a agir conforme a vontade de Deus. Uma oração de discernimento, de confiança, de diálogo, de aproximação com Deus e também com os irmãos. Dividir nunca é bom. Não. Dividir nunca é bom. Não. Então a gente está falando aqui, trazendo, né, para os dias atuais e para a nossa vida. Estamos falando aqui da fofoca, estamos falando aqui das intrigas, estamos falando aqui das mentiras, do que mais? Como que a gente evita ser instrumento do diabo aqui na terra, esse diabo que divide? A palavra de Deus, na palavra de Jesus também diz, não é mais suficiente não fazer o mal, vamos dizer assim, agora é preciso fazer o bem. Como a gente recolhe com Jesus? Comunicando e dispersando a força do bem, né? Não passando adiante o mal. Se o bem não é possível a gente deixar na vida das pessoas como Jesus, onde ele não foi aceito. Ele seguiu o seu caminho. Então não é o mal que a gente vai deixar, não são coisas ruins, pensamentos ruins, ações negativas e ruins que a gente vai deixar na vida das pessoas e nem trazer, e nem se alegrar com isso, né? Com o mundo que ensina muitas vezes isso, né? A competição, a rivalidade, o outro, cancelar o outro por qualquer motivo, isso não é do reino de Deus. Muitas vezes a gente tenta conciliar, né? Conciliar luz e trevas. Sim. Não tem espaço para isso na vida religiosa. E a gente vê também, hoje em dia, muitas pessoas vivendo de aparências. Aparentemente uma pessoa de Deus, aparentemente é uma pessoa que tem uma vida, que fez a sua escolha, mas na prática não consegue exercer isso. E a fé não é uma fé só de palavras, não é só isso que Deus precisa, né? É de ações, né? É o grande risco que todos nós corremos, de viver a nossa fé de forma hipócrita ou de aparência. Por isso, o grande apelo da conversão, né, começando na quarta-feira de cinzas, é abrir e rasgar o coração, não as vestes, não a aparência, mas aquilo que nasce e brota de um coração sincero, confiante e humilde. O senhor está falando aí sobre a quaresma, e a quaresma é um tempo perfeito, né? Para que a gente deixe de lado a divisão, deixe de lado também esse silêncio que aprisiona. Sim. Caprichar no bem. É um tempo de a gente dedicar para caprichar a nossa vida no bem, na força do bem, na promoção da vida, da dignidade e da liberdade das pessoas. Reestruturar, talvez. Sim. A gente vem começando um ciclo nessa quaresma, talvez, para que a gente viva o ano todo levando esses ensinamentos aí, caprichando no bem. A conversão se estende por toda a vida. A quaresma a gente intensifica, né? Trabalha de uma forma mais intensa, aplicando as práticas penitenciais que a igreja nos oferece, nos chama a assumir na nossa vida. Mas a conversão ela é sempre constante na nossa vida. E esse tempo quaresmal, nesse tempo quaresmal, muitas pessoas ficam mais sentimentais, ficam mais tocadas. Sim. Aquela pessoa que está nos acompanhando agora, está com a família dividida, tem brigas dentro de casa, não conversa às vezes com o irmão. É triste a gente ver isso, né? Filho que às vezes não conversa com os pais. Sim. Como que essa pessoa pode aproveitar esse tempo da quaresma agora para acabar com essa divisão? Se reconciliando, introduzindo aquilo que falta na relação da família, em casa e até mesmo na igreja. Aproximando. Vamos lá conversar? Está acontecendo isso? Como a gente pode resolver? Vamos encurtar as distâncias, vamos romper essa bolha que muitas vezes a gente cria por ideologias, por caprichos ou egoísmos que às vezes acabam entrando dentro de casa. E a gente briga por bobeira às vezes, né? E como é fácil a gente brigar com aquele que a gente ama. Sim, é muito fácil. Difícil, a gente é rápido demais às vezes para condenar, para fazer juízo, para brigar e lentos às vezes para aproximar, para trazer de volta, para escutar, para dialogar. Então, dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo, exatamente. Calçar a sandália da humildade. Isso, ou tirar as sandálias, né, para se aproximar daquilo que é sagrado. O outro também é sagrado, né, como Deus. E entender, né, padre, como que a gente hoje tem uma percepção de que ser humilde, pedir perdão, ir atrás é algo que nos diminui. Mas não é isso. A gente viu na semana passada, inclusive, que é justamente isso que nos faz grande. Sim. É isso mesmo, né? Não é fraqueza. O mundo coloca como fraqueza, como ingenuidade. Não, é força, é sabedoria, é graça de Deus. Mesmo se eu tiver certo?
tiver certo para aceitar a correção, não, tudo depende de como a gente vai apresentar a proposta, né? Exatamente. Dizer a situação. Toda situação tem dois lados, né, Padre? Isso, é importante esse jogo de cintura, vamos dizer assim, né? Então, dar o primeiro passo é um gesto de humildade. A gente não pode se apresentar com áreas de superioridade, né? Querendo julgar o outro, expor o outro, condenar o outro. Nunca. É para salvar, para trazer, para salvar. Os demônios hoje em dia não se apresentam com chifres e tridentes, né? Eles se apresentam de outros modos. Sim. Como que eles se apresentam? Às vezes com um rosto simpático, viu, Ica? Com um rosto simpático, um rosto atraente. E tem um ditado, né? Se o diabo não vem, ele manda secretário, né? Tem muita gente, às vezes, que secretário do diabo, fazendo o papel de dividir, trazer a malícia, a maldade, a fofoca, né? E aí a gente pode romper com esse mecanismo, né? Com essa maldade. Nunca ser agentes do mal, agentes do bem, agentes de Jesus. Ele nos liberta para nos transformar também em agentes do bem. Não deixar que o mal use a gente, né? Use a nossa vida, porque às vezes é fácil a gente apontar para o outro, mas às vezes nós estamos sendo também instrumentos do mal na vida de alguém. Vigiar para que isso não aconteça. Vigiar e rezar. E esse mal também está travestido de ganância, está travestido de egoísmo. Sim. Como que isso se manifesta em nossa vida? Também, a soberba, né? A raiz de todo o pecado é a soberba, né? O orgulho, a vaidade. O que seria a soberba? Querer ser mais do que a gente é mesmo, né? O grande pecado, o pecado original está exatamente aí. Querer ser mais, né? Seja Deus, seja mais. Então, a raiz de todo o pecado está aí. Então, também o mal se manifesta nessas formas. Nunca satisfeito com o que consigo mesmo ou com o que tem, e aí ambiciona algo mais e passa a justificar os fins pelos meios. Jesus, então, diz que a gente tem liberdade para escolher. Sim, sempre. Ele respeita a nossa liberdade, sempre. Mesmo que seja um caminho que vai nos destruir. Não. Aí... A gente é livre para escolher. Seguir. A culpa não será de Deus, né? Será nossa mesmo pela escolha que fizermos na nossa vida. Muito bem. E esse mal é um mal que nos aprisiona. Acho que esse evangelho de hoje deixa isso de forma muito clara, né? Às vezes a gente, para seguir aquilo que Deus quer, aquilo que Jesus quer, a gente precisa fazer escolhas e toda escolha exige da gente renúncia. Sim. E a gente acha que isso é ruim, mas na verdade é isso justamente que nos liberta. Sim. Toda escolha tem consequências e que essas escolhas sejam tão, mesmo que difíceis, as consequências, que sejam para nos ajudar sempre a caminhar para frente. E é uma forma de ajudar a iluminar e a vencer e a não fazer compromisso com o mal é escutar a palavra. A resposta diante do mal, o próprio Jesus, quando foi tentado no deserto, ele não dialogou com o mal, com o diabo. Ele usou sempre a palavra de Deus. Com o mal a gente não dialoga. Com o diabo a gente só abomina. A gente usa a palavra e a oração. Perfeito. As nossas armas. E como que eu faço? Porque eu sou falho, sou ser humano, sou pecador. Como que eu faço para todo dia fortalecer o meu compromisso com Deus? A oração, o contato, né, com a palavra, a convivência fraterna, respeitosa, né, com os outros e também com Deus. Esse é o caminho seguro. E como que o mal utiliza da gente para fazer esse mal? Nos atrapalha, por exemplo, na hora de rezar? Sim, muito. As tentações, né? Eu acredito assim, a gente só é tentado quando a gente está fazendo, principalmente quando a gente está tentando fazer o que é certo. E nessa quaresma a gente tem visto isso acontecer, né? Muito, eu tenho escutado bastante isso. Várias pessoas já chegaram em mim nessa quaresma falando, eu estou fazendo jejum, e aí no dia que eu estou em jejum é o dia que mais me aparece provação. A provação vem para aqueles que estão de fato se esforçando pelo caminho. Então não é só impressão, não, né, Padre? Não, é de fato verdade. Acontece muito. E a gente tem que ser forte, né? É isso aí, está explicado então. Então a mensagem de hoje principal que a gente pode deixar para quem está nos acompanhando, qual é? A de não se comprometer com o mal, sempre com a palavra e com a vontade de Deus que quer só o nosso bem, a nossa vida, a nossa liberdade. Dá um passo firme. Firme nesse caminho. Sem dúvida. Sem dúvida. Até naquilo que for difícil. Até naquilo que for difícil. Principalmente. Mas contando com a graça de Deus. Sozinhos, por nós mesmos, a gente não consegue. Muito bem. A gente vai falar mais a respeito desse assunto, pensar a respeito do evangelho de hoje. Agora são 8h18. Tem muita gente que participa aqui da nossa programação e que a gente não tem tempo de registrar. Vou aproveitar esse momento do café aqui para falar com você aí que segue a gente lá nas redes sociais. Entra lá no nosso Instagram, entra lá no Facebook, deixe sempre a sua participação. Rosângela Souza, ela falou assim, já virou um hábito, café na mesa e o Santo Café na TV, que bênção. Rosângela está lá em Brasília assistindo a gente. Obrigado, viu, pelo seu carinho, pela sua companhia. Quem mais,
Tem a Eliane Moraes, está em Recife, assistindo a gente. Terra boa também, né? Um abraço para quem está aí no Pernambuco acompanhando a nossa programação. Está falando que sente o coração mais leve quando acompanha a TV Pai Eterno. Obrigado pela companhia também. Marcos Vinícius e a Catarina Alves também estão sintonizados aqui junto com a gente. Entra lá você também no nosso Instagram, no nosso Facebook, deixa a sua sugestão de pauta, seu pedido de oração, suas intenções. É um espaço para que você se comunique com a gente, tá bom? Nós vamos te mostrar agora como que a fé promove o convívio dos devotos dentro da comunidade. Um grupo de mulheres se reúne toda semana para rezar o terço mariano. Elas encontram na igreja um refúgio contra os problemas do dia a dia e estão colhendo os milagres dessa entrega espiritual. A gente vai conferir agora os detalhes na reportagem da Ana Luísa Abreu. É nesse salão paroquial, no coração do Brasil, que a transformação acontece. Todas essas mulheres, unidas em amizade fraterna e muita adoração a Deus, promovem uma verdadeira festa no céu, ao se reunirem para enaltecer e exaltar o grandioso amor do Criador. O grupo unido é composto por cerca de 45 mulheres que se reúnem uma vez na semana, sempre às terças-feiras, para juntas rezarem o terço mariano. A cada Ave Maria dita, o som ecoa e eterniza de forma singular nos corações de todas as envolvidas. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A Lucene carrega essa sensação boa consigo. Ela faz parte do projeto praticamente desde quando foi criado, em 2014, e viu sua vida mudar completamente desde então. O Terço das Mulheres não é um refúgio, o Terço das Mulheres é um ponto de encontro, onde a gente, toda terça-feira, a gente vem renovar nossa fé em Nossa Senhora, fazer os nossos pedidos, os nossos agradecimentos. A Eliane compartilha do mesmo sentimento. Para ela é quase que inexplicável o que esse grupo faz em sua vida espiritual e também pessoal. Eu sempre digo que o Terço das Mulheres é o meu abastecimento, né? Eu venho aqui para me receber esse amor, essa alegria que vem de Nossa Senhora. Já a Lília enxerga hoje a vida com um novo olhar e vê beleza em seu cotidiano, através das lentes de amor desenvolvidas no terço. O Terço das Mulheres me faz ser mais forte, me faz ter mais fé, mais esperança. Então aqui a gente renova a nossa fé. A gente restaura, a gente tem vontade de viver, a gente tem vontade de ajudar a colega, a amiga do lado. Em outubro, o Terço das Mulheres completa 11 anos e a cada encontro, essas mulheres desejam ser moldadas ainda mais pelo Espírito Santo e por Nossa Senhora Aparecida. Em tudo que a gente vai fazer, nós sempre colocamos Nossa Senhora na frente e dizemos, juntas somos mais fortes, que é com o amor de Nossa Senhora, com a presença de Nossa Senhora e, claro, ela passando à frente, a gente não tem medo. Todas essas mulheres aqui presentes na paróquia São Francisco de Assis são verdadeiras guerreiras e resilientes. Elas decidiram não se abalar perante os diversos problemas e tempestades da vida, encontrando paz, refúgio e leveza através do grupo. A partir do sim verdadeiro de cada uma, muitos milagres começaram a acontecer. Um dos grandes testemunhos aqui do Terço das Mulheres foi o nascimento do meu neto Breno, tem 2 anos e 7 meses. Então, a minha nora engravidou do Breno em plena pandemia. Ela tinha dado 2 Covid. Quando descobriu que o Breno já estava a caminho, já tinha 11 semanas. Então, foi assim um momento muito de desespero na nossa família, porque as expectativas eram as piores, né? Então,
eu consagrei ele à Nossa Senhora. O Breno nasceu lindo, maravilhoso, perfeito. Foi um caso raro de câncer de tireoide com metástase, mas eu digo que nada é por acaso. Deus queria me mostrar isso, que também é possível a cura. É lógico que eu não vou sair no hospital prometendo cura, mas eu vou dar o meu testemunho, né? Com a minha fé, que também é possível a gente viver milagres, e eu vivo milagres também naquele hospital, né? Com tantas pessoas que passam e é curado. É uma doença que mata muito, sim, mas é possível a cura através da fé, através desse amor, desse querer, né? Viver o milagre de Deus na nossa vida. Aí, exemplo claro de gente que deu seu sim a Jesus, que deu esse passo firme aí, não ficou em cima do muro, e o que a gente viu na reportagem foram testemunhos de pessoas que alcançaram a graça que tanto precisaram. Muito bonito o testemunho dessas mulheres que rezam, têm perseverança, né? Sabem também ser solidárias e rezar também pelos outros, né? E é isso que a gente tem que fazer, né? Ter a certeza de que quando a gente escolhe por Deus, escolhe Jesus, a graça vai acontecer na nossa vida, que a gente não fique então em cima do muro, que a gente saiba tomar a decisão correta. Padre, muito obrigado, viu? Por ter vindo mais uma vez tomar esse café aqui junto com a gente. Retorne outras vezes para que a gente converse mais, tá bom? À disposição, muito obrigado. Bom dia.